Hoje tem. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos tendo o privilégio nesse momento de visitar a sua família através dessa transmissão online. Somos da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, no sul de Minas Gerais. E temos a alegria de poder compartilhar com você nessa noite da Palavra de Deus, de termos um tempo de comunhão, um tempo de celebração, um tempo de louvor, de adoração e um tempo de intercessão. Você pode fazer um contato com o nosso grupo e mandar o seu pedido de oração. Alguém está anotando o seu pedido de oração e nós teremos o privilégio de interceder por você e por sua família no final dessa transmissão. Vamos orar? Pai, eu creio que o Senhor quem nos guia, nos dirige até nós. Amém, Senhor Deus. Hoje nós convidamos as jovens da nossa igreja, a Luísa Vieira e a Giovana Vieira Pereira. E elas vão participar com a parte musical da nossa transmissão. Deus abençoe e que o Senhor as use. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo que amor é esse. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Louvado seja Deus.
Bom ouvir as meninas estarem cantando para a glória do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de agora ministrar a palavra do Senhor e compartilhar com você. Eu digo que a pastoral de quarta é um tempo que conversamos sobre algum tema. E o tema que nós queremos conversar com você nesta noite é no limite das preocupações. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo no smartphone com a Bíblia e nós vamos ler em Mateus capítulo 6, o versículo 25 em diante. Mateus 6, de 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor nos abençoe neste momento que vamos conversar sobre a sua palavra, meditar na sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Teu Espírito Santo há de comunicar a Tua mensagem ao nosso coração. Nós não vamos terminar este dia vazio, mas esta palavra vai causar uma revolução em nosso espírito, pelo Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Amém, Senhor. No limite das preocupações é o tema que nós já anunciamos, que vamos conversar com você nessa noite. Há um mal do nosso século. A nossa geração, que inegavelmente tem roubado a nossa alegria, a nossa paz e a vontade até de viver para muitas pessoas. Este mal, ou estes males, tem nomes, talvez apareça como estresse, depressão, ansiedade ou preocupações. E não são poucas as pessoas que conversam comigo e estão falando de suas preocupações com o momento e com o futuro. Nesse momento que nós vivemos, muitos estão preocupados com a saúde. Não só a saúde sua, mas a saúde da família, com a saúde de seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. E é um tempo que nós nos preocupamos e alguns se preocupam de uma maneira exagerada. Então, é um tempo de grandes preocupações. E por que muitas vezes Deus nos leva no limite das preocupações? Ou nós nos levamos também no limite das preocupações?
O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido da Palavra de Deus, faz parte de um grupo de textos que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos de uma maneira formal sobre vários temas, e um deles é as preocupações com o futuro, a chamada ansiedade. O Sermão da Montanha, Jesus alerta então neste pequeno trecho que nós lemos sobre essa preocupação com o que comer, com o que vestir e como vai se sustentar no futuro. Então, naquele momento, se aplica a estes discípulos que Jesus está ensinando e se aplica à igreja nos dias de hoje. Bom, dado essa introdução e falando sobre a importância desse texto dentro do seu contexto, vamos pensar nesse limite que nos encontramos para Deus, tanto que Jesus ele faz um paralelo sobre as aves, não que as aves não fossem importantes, mas Jesus faz um paralelo sobre também os lírios do campo, não que as flores não fossem importantes, e compõe a natureza que o próprio Deus criou. No entanto, Jesus faz esse paralelo em um nível de importância que tem diante de Deus. Naquele momento, vocês valem mais que as aves, vocês valem mais que os lírios. Olha, e eles têm o melhor de Deus, quanto mais vocês vão ter o melhor de Deus. Jesus quer levar você a perceber, a ter essa percepção da importância que a sua vida é para Deus. Deus dá muita importância para você. Deus lhe sustenta. Diante dessas preocupações que nós temos vivido nos últimos dias com a pandemia, e isso em todo o mundo, os países se preocuparam muito, os governos se preocuparam muito, e agora, embora aqui no Brasil o foco da pandemia tenha sido deixado de fora pela mídia, em função das próprias eleições que nós vivemos nos municípios, mas nesse momento temos a preocupação com a segurança sanitária, e eu quero chegar a concluir com você que Deus dá importância à sua vida, à sua família, aleluia. Vocês valem muito mais do que as aves, vocês valem muito mais do que os lírios dos campos. Essa é a grande afirmação da importância que nós temos para Deus. Além do mais, nós vamos pensar em Deus como Criador. Deus nos criou, e diz a palavra que Ele nos amou com amor eterno, e ainda a palavra nos orienta que isto foi antes da fundação do mundo que começou essa história de paixão, essa história deste amor eterno de Deus para conosco, a ponto de dar o seu Filho Jesus pelos nossos pecados. Agora, vamos pensar nisso. Ele nos dá importância pelo seu direito de criação, e nos dá importância pelo seu direito de redenção, quando nós nos afastamos, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e nesse caso Ele nos alcança com esse amor e nos dá pela graça essa salvação. Então Deus nos considera importante porque Ele nos criou e porque Ele nos amou e nos salvou. Aleluia! Vocês valem muito mais que as aves. Vocês valem muito mais do que os lírios dos campos. Segunda ideia que eu encontro aqui nesse texto: não há nada que você possa fazer para ajudar Deus a ser Deus. Uma pesquisa de algum tempo atrás mostrou que das razões pelas quais as pessoas mais se preocupam, ou melhor, 50% nunca irão acontecer. 30% são sobre coisas que não podem ser mudadas. Então pare de se preocupar. 12% são sobre críticas e comentários feitos por outras pessoas, muitas vezes injustamente.
e, finalmente, apenas 8% são coisas que iremos realmente ter que enfrentar. A isso a psicologia chama de ansiedade, e a Bíblia chama de preocupação exagerada. E eu quero dizer e falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. Você quer ajudar Deus a ser Deus? Talvez esse seja o mal do seu coração, essa ansiedade exagerada. Então, existem alguns tipos de ansiedade, e nós vamos pensar um pouquinho. A ansiedade normal é algo que todos nós experimentamos de vez em quando geralmente, quando existe um perigo real ou circunstancial. Isso é uma ansiedade normal. Existe a ansiedade moderada. Uma ansiedade moderada pode ser até agradável e salutar, porque ela motiva e ajuda as pessoas a evitar situações perigosas e aumentam a eficiência das pessoas. Mas existe a ansiedade neurotizada ou neurótica, envolve sensações extremas, exageradas de impotência, terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou inexistente. Não pode ser enfrentada de maneira objetiva e racional por vir de conflitos internos e inconscientes. Essa ansiedade é fruto do nosso coração. E existe, além da ansiedade neurótica, a ansiedade intensa. É mais estressante, ela pode diminuir a nossa capacidade de solucionar problemas, diminuir o nosso nível de atenção, dificultar a concentração e provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho e bloquear a eficiência de comunicação, geralmente entre as pessoas. Essa é a ansiedade intensa. Mais ainda, falam de uma ansiedade crônica, é uma tensão emocional contínua, permanente, enraizada. Ela é vista em pessoas que parecem estar sempre preocupadas. Frequentemente ela acaba provocando doenças físicas e emocionais. Tempos atrás, eu conversava com um senhor dentro de uma farmácia, e ele comprava alguns remédios. Aliás, bastantes remédios, né? E ele começou a conversar comigo, e eu tinha ido lá comprar um remédio qualquer, comprei o que eu tinha que comprar, já estava saindo, ele começou a conversar comigo, e ele disse: todo mês eu compro esse tanto de remédio. Eu falei: o senhor usa todos esses remédios todo mês? Ele disse: não. Aliás, eu não uso nenhum, mas eu vou comprando, porque se eu tiver algum problema de saúde, eu já tenho esses remédios em casa. Eu falei: mas a possibilidade desses remédios vencerem não é grande, sem você nunca ter usado. E, além do mais, um remédio tomado sem autorização médica pode lhe causar dano à saúde. Ah, não, eu prefiro ter em casa, porque se tiver alguma coisa, eu tenho um remédio. Essa ansiedade crônica, muitas vezes, nos faz perder o sentido e nos faz perder realmente o controle do que estamos fazendo, e não é muito racional diante de como nos comportamos. O problema do ansioso é que ele quer ajudar Deus a ser Deus. Fica tentando tomar as rédeas para resolver os problemas de sua vida. Há na Bíblia uma história muito interessante, a história de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. E Deus tinha feito uma promessa que eles seriam uma grande nação, mas ela não podia ter filhos. E ela, então, na sua grande ansiedade, resolveu dar uma ajudinha para Deus. Resolveu ensinar Deus a ser Deus. Então ela deu uma alternativa para o seu esposo, pegou a sua escrava chamada Agar e disse: olha, você vai ter um relacionamento com ela, e o filho vai ser nosso, vai ser nascido aqui em casa, vai ser o teu herdeiro. Olha, arrumou um grande problema, porque anos mais tarde nasceu Isaac. E até hoje há um problema entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Porque alguém resolveu ajudar Deus a ser Deus. Terceira ideia que eu encontro no nosso texto, no limite das preocupações, é que nós somos ovelhas de um pastor que é dono das ovelhas.
Eu vou repetir. No texto paralelo de Mateus, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 32, diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Pequeno rebanho. A Bíblia fala muito deste contexto do povo de Deus como ovelha de Deus. Lá o salmista, no Salmo 100, ele canta e encanta, e declarando a sua fé. E ele diz lá no Salmo 100, versículo 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia! Tenha essa convicção de que nós somos ovelhas de um pastor e que é dono do rebanho inteiro. O próprio Jesus afirmou, lá em João capítulo 10, versículo 11 em diante, quando diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e as dispersa, causa prejuízo. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O nosso Deus é tremendo. O que Jesus está dizendo para você aqui é que você é ovelha dele e você é pastoreado pelo dono do rebanho. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja. Nós somos ovelhas cuidadas não por um empregado, somos ovelhas cuidadas pelo dono do rebanho. Isso faz diferença constantemente. Por isso busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que levam você ao limite, ao extremo da preocupação, vos serão acrescentadas. Eu quero concluir com algumas ideias. Se você está cansado, oprimido, deprimido, achando que a carga está muito difícil, lembre-se, Jesus carregou a cruz e Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores Ele tomou sobre si. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ainda que tenhamos recebido Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções, e isso não nos impede de vivermos esse limite das preocupações. À medida que confiamos mais no Senhor, em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Vamos pensar um pouquinho, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo aborda a questão da ansiedade para os irmãos de Filipos, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Queridos, ore bastante e viva bem, mesmo que você se encontre no limite das preocupações. Creia num Deus que levou sobre si toda a nossa ansiedade. Aleluia. Deus abençoe você, meu irmão, e Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ter mais uma música agora com a Giovana e a Luísa. Tu és para sempre.
diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tu és pra sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Louvado seja Deus. Nós estamos agora com alguns irmãos aqui online que estão assistindo o nosso culto. Nós temos várias pessoas. Um grande abraço aos irmãos e às irmãs. Quero mandar um abraço especial ao Jacó da farmácia lá em EP, grande amigo nosso de muitos anos. Um abraço a você e a toda a família. Um abraço ao Ovídio. Ovídio é membro de nossa igreja, ainda não voltou aos cultos presenciais. Deus abençoe você e a sua esposa e a toda a família. Um abraço para a Rosângela, e que está ali em Socorro, ela e Cláudia, a sua família, que Deus abençoe. E a Dilce também, que está assistindo. E um grande amigo nosso, de muitos anos nós nos encontramos, também está aqui, o Evaldo Gomes, lá do interior do Maranhão. Há muito tempo não nos vemos. Um grande abraço, meu irmão, Deus abençoe, que o Senhor ministre na sua vida. Ramos de Oliveira, Elcido Ramos, um abraço para você e para a Creuza. O Rafael, Henrique e a Valéria, Deus abençoe vocês e que o Senhor ministre. A Gelta Martins, um abraço, Gelta. E o Lorival, que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, a nossa irmã Valdete, o Celso, que estão conectados a esse culto. Deus abençoe. Temos alguns pedidos de oração. Ontem, ou melhor, na segunda-feira, o nosso irmão César, ele passou por cirurgia para retirada de um tumor. E nós sabemos que ele está bem, dentro do possível, dentro desse momento que ele está vivendo, se recuperando, está num quarto lá no hospital da Unicamp, não está na UTI. Que Deus abençoe o César. Deus abençoe a Elaine, tranquilizando o coração. E vamos orar pela Helenilda da Silva, que pede oração, que Deus abençoe a Helenilda, e também orar pela cirurgia do Lorival, que agora ele está aguardando, organizar tudo, que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu creio que muitas vezes nós somos levados a esse limite da preocupação, às vezes as circunstâncias, às vezes essa preocupação brota do nosso coração involuntária, e alguns têm essa preocupação crônica, exagerada,
mas nós cremos num Deus que tomou sobre si as nossas dores, as nossas angústias. Por isso, pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa, Tua bênção sobre estas famílias que estão conectadas conosco, recebendo esta palavra. Leva a bênção do Senhor, a graça, a misericórdia em cada coração. Nós colocamos a vida da Helenilda nas Tuas mãos. Nós não a conhecemos, o Senhor conhece, sabe dos seus limites e sabe o quanto ela está vivendo em dificuldade. Que o Senhor abençoe. Nós oramos também pelo seu José, o amigo da Sirlene, que está também internado e precisa de uma visita de restabelecimento, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos a vida do César. Te louvamos porque orávamos por essa cirurgia e ela já aconteceu. Agora pedimos a boa recuperação e breve recuperação do César e a restituição ao convívio de sua esposa. Tranquiliza o coração da Elane, Senhor Deus. É o Senhor mesmo quem pode fazer muito mais. E também, nesse momento, também oramos pelo Lorival. Cremos que o Senhor há de cuidar do Teu servo, há de entrar com a Tua providência para o tratamento correto. Cuida dele, Senhor Deus, cuida da Elza, cuida de sua família, ó Pai. E toda preocupação seja lançada aos pés do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ministra a Tua bênção a cada família que nesse momento recebeu esta palavra. Transforma os corações, ó Pai. Tira a preocupação exagerada e em nome de Jesus restitui a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão. Um grande abraço para você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não